Olá, tudo bem? Que bom que você está aí. Hoje nós vamos tratar da terceira aula de contabilidade industrial. E para isso eu separei 3 tópicos aqui bastante importantes para nós abordarmos sobre o tema departamentalização. Nós vamos falar de departamentalização. Então vamos falar dos conceitos da departamentalização, a diferença entre departamentalização e centros de custos e os tipos de departamentalização que existem. Acho que dessa forma a gente vai ter a segurança total de no final falarmos assim, poxa, eu entendi muito bem o que se trata de departamentalização. Vamos lá? Primeiro a gente então precisa entender o que é a departamentalização, para que serve a departamentalização, qual é o propósito e o fator crítico de sucesso diante desse tema. Na verdade, então, departamentização é um dos vários sistemas e formas de custeamento dos produtos e serviços dentro de um processo de produção. Existem outros que nós vamos estar vendo ao longo dos nossos temas, mas a departamentização, então, eu quero que vocês entendam que é uma das formas de você custear. E quando a gente fala custear produtos e serviços, é organizar, compilar, estruturar e interpretar por centros de custos como que esses se comportam ao longo do processo de produção. Então, o objetivo maior, um entendimento maior da contabilidade industrial passa por departamentalização, e a departamentalização a gente está falando de um elemento muito importante na estruturação dos custos de um negócio, que são os custos indiretos de fabricação. Quando a gente produz um serviço ou um produto, e nesse serviço, nesse produto, a gente tem associado a esse tema, custos, a gente já fica meio desconfiado. Só que os custos diretos é fácil a gente quantificar, é fácil a gente mensurar a quantidade, o peso, dentro das características de produção que vão ser aplicadas no processo. Os custos indiretos não. Os custos indiretos a gente procura calculá-los de uma forma muito subjetiva, através do rateio. Lembram disso? Pois é, esse rateio ele precisa ser melhor apresentado, e a departamentalização, a forma pelo qual eu dou um passo a mais, eu estruturo melhor o rateio, considerando esses custos indiretos agora por centros de produção. Ou seja, se nós formos entender de uma forma sintetizada o que é a departamentalização, a gente pode chegar à conclusão que é agrupamento de atividades diferentes em unidades especializadas do processo de produção, com o intuito de facilitar a interpretação por parte dos gestores do processo de produção, dos gestores de custos, dos gestores contábeis, a julgar aquele produto que tem um custo mais oneroso ou não. Lembrando a você que identificar mão de obra direta e identificar custos diretos é relativamente fácil. E aqui, então, a gente vai dimensionar os custos indiretos diante desse processo de fabricação. Legal? E aí você vai me perguntar como é que é feita essa alocação, então, dos custos indiretos. Os custos indiretos, na verdade, eles vão ser tratados de uma forma racional aos departamentos nos quais eles são envolvidos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu devo obrigatoriamente interpretar esses custos indiretos dentro do processo de produção, primeiro identificando os departamentos produtivos efetivamente. E aqueles departamentos acessórios, secundários, que não são efetivamente produtivos, mas que são os departamentos auxiliares ao processo de produção, né? Mas que produzem também custos indiretos de fabricação. O segredo da departamentalização é, primeiro, identificar
onde estão alocados esses custos indiretos, se são nos departamentos produtivos ou departamentos secundários. Uma vez, então, identificados esses custos indiretos nesses departamentos secundários, eu, de uma forma metodológica, eu transfiro esses custos indiretos para os departamentos produtivos e aí sim eu faço o rateio deles, considerando os indiretos, a mão de obra e os diretos, para montar o meu total de custos associado àquele processo. Então, o segredo aqui é eu estar organizando os custos indiretos, primeiro identificando eles e depois alocando eles nos departamentos produtivos e nos departamentos secundários. Para isso, então, a gente precisa entender, nesse primeiro momento, o que a gente chama de departamento de produção e o que a gente chama de departamento secundário, departamento auxiliar, ou departamento de serviços, né? Aí a literatura ela dá vários nomes, mas vamos separar aqui então em departamentos produtivos, departamentos de produção e departamentos de apoio, departamentos de serviços. Quando a gente fala de departamento de produção, são aqueles departamentos que modificam o produto. Então, vamos imaginar uma camisa. Uma camisa, dentro do processo de confecção dela, eu tenho um departamento de corte, eu tenho um departamento de costura, eu tenho um departamento de acabamento para gerar esse produto. E os departamentos de serviços associados a essa camisa. Os departamentos de serviços são aqueles departamentos que produzem, por exemplo, a linha, o avinhamento, a embalagem da camisa, do serviço. Eles produzem gastos também que não ficam muito claros dentro do processo de produção. O segredo, então, qual é? O segredo, aqui eu trouxe para vocês esse esquema contábil, porque eu acho que ele facilita muito a interpretação do que a gente está falando. Eu tenho aqui, então, os 3 tipos de gastos num primeiro momento que existem, que são as despesas, né, aqueles gastos não vinculados à atividade fim, que eles são gastos, são desembolsos realizados, mas não tem a ver com o departamento de produção. E aí vai uma primeira reflexão. Por que eu estou segregando em gastos não vinculados à atividade fim e gastos vinculados à atividade fim? Os gastos não vinculados à atividade fim, apesar da empresa pagar por eles, desembolsar por eles, são gastos de responsabilidade do negócio, da empresa. Não são gastos repassados ao cliente. Já o que nós chamamos de custos, independentemente se são diretos ou indiretos, aí sim são gastos desembolsados da mesma forma pela empresa, mas gastos esses que são reembolsáveis pelo cliente. O cliente, então, ele não se importa em pagar os custos desde que eu tenha o controle efetivo e o seguro de que esses custos são realmente necessários àquele processo de produção. Daí a preocupação da contabilidade industrial em botar lupa nas atividades produtivas do negócio como forma de baratear esses custos, independentemente se eles são diretos ou indiretos, e, consequentemente, poder repassar esses custos de uma forma confortável ao cliente, aí sim ele irá aceitá-los. Mas vamos voltar então para o nosso esquema aqui, para o nosso diagrama, e falar dos custos diretos e os custos indiretos. Os custos diretos, eles são alocados ao produto e servem de base aí para calcular o custo dos produtos vendidos de uma forma muito clara, que a gente aprendeu lá na contabilidade de custos. Quando a gente fala de departamentalização, eu acabei de citar para vocês que a gente está falando de custos indiretos. Observe que nesse exemplo que eu estou dando, eu estou falando aqui de 4 departamentos, que eu estou chamando de centros de custos. Centro de custo a gente vai ver daqui a pouco qual é a diferença do centro de custo para o departamento, né? Eu tenho aqui 4 centros de custos, sendo que 2 centros de custos auxiliares, secundários, e 2 centros de custos principais. Observe pela setinha que eu estou pegando os custos indiretos do centro de custo 1, do centro de custo auxiliar 2, e distribuindo, alocando eles
respectivamente, aos respectivos centros de custo, que o somatório dos centros de custo, que são os centros de custos produtivos, vão formar aí o meu produto. E aí sim, dessa forma, eu tenho o que a gente chama na literatura de departamentalização. É uma forma mais detalhada, mais esmiuçada para facilitar a minha análise. Análise essa para quê? Porque quando eu redistribuo esses custos indiretos em departamentos produtivos, eu vou ter segurança que eu não estou tendo retrabalho, vou ter a segurança de que eu não estou tendo o mesmo custo inserido duas vezes dentro da composição total de custos do meu produto. Isso é fundamental, então, para custeamento de elementos. Ok? E quais são os principais formas de eu definir quais são os departamentos, quais são os centros de custos, melhor dizendo, importantes para serem considerados como principais e aqueles que devem ser considerados como secundários. Existem aqui alguns critérios que eu estou compartilhando contigo, mas eu destaco, por exemplo, o princípio do maior uso, ou seja, aquele departamento onde a rotina do processo de produção ela se dê de uma forma mais intensa, uma tarefa realizada de uma forma mais constante e representativa, eu posso chamar aquele departamento como departamento produtor principal e os demais como departamentos secundários. Uma outra forma de eu considerar também essa segregação e classificação dos principais departamentos a serem considerados é o princípio do maior interesse. Ou seja, dentro do processo de produção de uma camisa, quais são as rotinas, quais são os fluxos, quais são os processos de maior interesse na produção da camisa? Será que é o departamento de corte, montagem e cerzimento ou é o departamento de embalagem e distribuição? Percebe? Que vai depender da natureza do meu negócio, vai depender da natureza da minha unidade produtora classificar o que é departamento principal e o que é departamento auxiliar. Uma outra forma, outro princípio que a gente deve considerar dentro do conceito da departamentalização é a separação do controle, ou seja, aquelas tarefas de supervisão mais rigorosa daquelas tarefas de supervisão menos rigorosa, aquelas tarefas de execução efetivamente e aquelas tarefas de supervisão. As tarefas de supervisão, de revisão, de garantia de qualidade, elas são importantes, lógico, para a contabilidade industrial. Mas aquelas de execução, de operacionalização, você concorda comigo que são muito mais relevantes do que a de supervisão. Então, um dos princípios que eu posso usar também é a segregação do controle de supervisão e execução. E aqui eu estou trazendo também o último, que é o princípio da supressão da concorrência. Ou seja, eu tenho que ter um processo produtivo muito claro para me garantir que eu não estou tendo retrabalho. E a departamentalização, o cálculo da departamentalização, ele vai me permitir também a identificação não do retrabalho produtivo, mas dos gastos indiretos de fabricação dentro desse trabalho produtivo. Então a gente agora já pode rotular, melhor dizendo, o que vem a ser departamentalização e o que vem a ser centro de custos. A gente já sabe até aqui que o fator crítico de sucesso são a análise, interpretação e esmiuçamento dos custos indiretos de fabricação. Então vamos entender como é que isso funciona dentro da departamentalização. Vamos classificar a departamentalização. E aí eu classifico da seguinte forma. Eu botei aqui na tela anteriormente para você ver. É a divisão da empresa em diferentes atividades desenvolvidas com o propósito de produzir um serviço. Essas atividades elas são fatiadas por áreas. E essas áreas elas podem ser chamadas de departamento ou de centro de custo. Cada
área tem as suas subtarefas. Essas subtarefas, subrotinas, subatividades, a gente pode chamar de departamento, se for uma área muito grande de produção, ou de centros de custo. A gente vai ver daqui a pouco como é que isso é estruturado, os tipos de departamentalização que existem. Mas eu quero que você guarde aqui que, vou repetir, a departamentalização é a divisão da empresa em áreas diferentes, considerando as suas respectivas atividades desenvolvidas. A concentração de atividades. Então, eu estou forçando uma barra aqui em alinhar o processo de produção em áreas como forma de me facilitar na compilação do cálculo dos custos. E o centro de custo? O centro de custo, na verdade, então, são as menores unidades acumuladoras de custos indiretos. Ora, se eu pego a empresa, fatio em departamentos, e cada departamento eu identifico um ou uns centros de custo, o centro de custo, então, é a área, o local onde eu concentro esses custos indiretos de fabricação. Legal? Partindo desse pressuposto, então, vamos entender quais são os critérios necessários para definir departamentalização. Os critérios aqui eu estou compartilhando um passo a passo. Primeiro, definir o workflow da produção, o processo de produção. Definir os critérios que eu vou estar utilizando dentro do processo de produção para identificar, como eu disse, os nossos custos associados. Depois, na sequência, classificar e identificar o que são atividades centralizadas e o que são atividades descentralizadas, justamente para eu identificar aqueles departamentos, aqueles órgãos auxiliares ao processo de produção. E aí sim a gente definiu o processo de departamentalização. Esse processo de departamentalização ele pode ser apresentado de vários tipos. O importante é a gente ter claramente identificado o centro de custo, como eu falei para vocês. Mas as formas de eu estar compilando, estruturando a departamentalização, ela pode se dar, por exemplo, por unidade produtora. Então, dentro de um processo de produção, eu posso ter lá a área de estamparia da camisa, a área de lavagem da camisa, a área de usinagem da camisa, de corte e costura da camisa, é o que a gente chama de departamento por processo de quantidade produtiva. Eu posso também ter a departamentalização por produto ou serviço. Então, uma área onde produzo camisas pretas, uma área onde produzo camisas brancas, uma área produtiva onde eu produzo camisas vermelhas. Essa segregação das cores, necessariamente, elas podem ser relevantes à medida que eu produza e venda produtos de cores distintas para mercados distintos, no caso, quando eu exporto o meu material. Então, se um determinado mercado consome mais camisa branca do que camisa vermelha, eu tenho que interpretar a composição produtiva de acordo com a conivência do mercado. E aí sim alocar todo o meu processo de produção, inclusive de custos, a esse foco principal. Eu posso ter também a departamentalização por processo, por cada etapa do processo, que é o objeto, na minha opinião, mais interessante que a gente possa controlar e acompanhar esses custos indiretos dentro de uma linha fabril. Eu, particularmente, acho a departamentalização por processo aquela que melhor permite o acompanhamento e a geração de dados. Mas eu não quero aqui me prender e induzir a falar que esse é melhor ou pior. Observem que por quantidade produtiva, por tipo de produção, por segmento de negócios, de acordo com a estratégia mercadológica. Observem que a contabilidade industrial, como todo segmento da contabilidade, ela deve obrigatoriamente estar alinhada ao plano de negócios de uma organização. Legal?
Então, aqui na tela eu estou trazendo para vocês, vamos materializar esses conceitos teóricos de centro de custo, de departamento, de custos indiretos de fabricação, alinhado ao processo de produção. Vamos imaginar aqui que eu tenho uma empresa, essa empresa, eu estou colando aqui na tela, essa empresa ela tem 3 departamentos, né, de produção, e ela fabrica 2 tipos de produto. Então, no departamento ABC, ela produz aqui o produto X e o produto Y. E os custos diretos são facilmente identificados lá, é só marcar, planilhar, tabular, eu consigo identificar fácil. Mas eu tenho aqui custos indiretos. Dentro desse exemplo que eu trouxe para vocês, eu tenho 750 mil aqui de custos indiretos de fabricação. Custo de mão de obra indireta, custo de energia, custo de manutenção, e tem até aqui uma rubrica chamada de outros custos indiretos de fabricação, que os somados dão 150 mil. Veja bem, se a gente fosse utilizar o processo de rateio normal, como a gente está acostumado a tratar, eu ia pegar esses 750, identificar, elencar um custo direto como representativo de peso e distribuir esses 750 nos produtos, respeitando esse custo ou da mão de obra ou de direto como base, como percentual base. Mas isso compromete, eu vou provar para vocês que isso vai comprometer em si o impacto dos custos indiretos em cada unidade e em cada produto produzido. Vamos supor, então, que esses custos indiretos eu faça o meu rateio, a alocação por departamento pela mão de obra direta. O que isso quer dizer quando eu faço a alocação pela mão de obra direta? Isso quer dizer que, na minha percepção de negócio, isso é muito importante a gente ter em mente, no meu processo de produção, no meu segmento, no meu core business, eu classifico a mão de obra como um item de peso dentro do meu processo de composição de custos. Posso também utilizar o insumo de produção, a matéria-prima. Aqui no caso eu estou usando a mão de obra direta. Então, dentro do nosso exemplo, vamos continuar aqui sem a departamentalização. Estou colocando aqui na tela para vocês o cálculo sem a departamentalização. Eu tenho aqui, no primeiro gráfico, eu tenho aqui a mão de obra direta, que é a base de cálculo. Eu tenho um total de R$500 de mão de obra direta. Então, para descobrir e identificar o percentual que eu vou estar aplicando nos custos indiretos de fabricação para depurar os valores lá, aqueles 700 e poucos, 750, né? Que a gente falou de mão de obra indireta, como é que eu faço, sem a departamentalização, eu identifico a relação de 150 para 500 e 350 para 500. Então, aqui a gente tem aqui uma relação de 30% e 70%. Não é isso? O que eu vou fazer no gráfico de baixo? Eu estou pegando os produtos A, B e C, onde eu estou dizendo aqui que a soma da mão de obra do A é 200, a mão de obra do B é 75 e a mão de obra do C é 225. Somando esse total da mão de obra, eu tenho os R$500 aqui, que é o total da mão de obra. Aí você vai falar, mas como é que eu vou calcular do A, do B e do C? A mão de obra, eu marco um cronômetro identificando a relação homem-hora da máquina, eu identifico o salário hora que eu pago para ele, somando-se todos os encargos, e aí divido pela quantidade de horas trabalhadas, eu vou ter lá o meu custo da mão de obra diretamente ligado ao processo de produção. Não é assim que a gente calcula? Pois bem, então a informação está na tela, vamos interpretá-la sem a departamentalização. Considerando nesse cálculo aqui, o que eu fiz? Eu peguei, então, essa mão de obra, esses R$500 de produto, e fiz uma relação de 30% e 70%, utilizando esse percentual para torrar os 750 mil. Lembra que eu apresentei para vocês 750 mil como
custo indireto de fabricação necessários a serem rateados entre o produto X e o produto Y. Então, eu vou pegar aqui 30% de 750, 225 o custo indireto que eu vou estar alocando ao produto X. E 525 é o que eu vou estar alocando ao produto Y. Só que observe o seguinte, será que eu posso fazer dessa forma? Será que esses dois produtos que passam por 3 áreas de produção, eles vão ser distribuídos de forma homogênea, esses custos indiretos, tanto do X quanto do Y, um de 30%, outro de 70%? Eu acho que não, né? Então, é necessário, dentro das 3 áreas de produção, o A, o B e o C, identificar aquela área que tem um princípio, um peso maior. E aí sim, eu identificar, diante dessa percepção daquela área que tem um peso maior, alocar de forma rateada, por que não? Mas alocar os 750 de uma forma mais inteligente, mais segura a essa proporcionalidade da área do peso maior, a área do peso médio e a área do peso menor, né? Que a gente está chamando aqui de princípio da responsabilidade, da competência. Então, um dos elementos que faz-se necessário eu considerar é justamente que me permite uma segurança maior através da departamentalização, é ser mais justo com os centros de custos de cada área, da A, da B e da C. E como é que a gente faz isso, então, de uma forma mais segura usando a departamentalização? Olha o que eu botei na tela. Eu identifiquei na tela, aqui tem um dado a mais, que a mão de obra rateada, considerando o rateio, para a área A, ela representa R$135 mil. Os custos indiretos de fabricação, desculpa. Então, os custos indiretos de fabricação rateados pela área A, eles montam 135 mil. Como que eu vou pegar esses 135 mil e dividir esses 135 mil entre os dois produtos? Se eu tenho a fração, então, o percentual de mão de obra, que é a minha base de cálculo, 30% e 70%, eu vou pegar esse 30% e 70% e distribuir e classificar esses 30% a 70% em cima dos 35 mil. Aqui na tela, na parte de baixo, eu estou botando para você 67.500 para um e 67.500 para outro. Porque nesse caso aqui, observe que eu tenho 100% do produto X e 100 reais do produto X e 100 reais do produto Y. Então, somando os dois, eu tenho 200, 50% para cada um. Aloquei e distribuí, no caso dos custos indiretos de fabricação, meio a meio para o produto A. No produto B, eu tenho 180 reais. Só que a minha divisão ela é diferente. O produto X ela consome 50% de mão de obra e o produto Y consome 25%. Então, os percentuais são diferentes. Aqui, então, mais uma vez, eu tenho que aplicar a proporcionalidade. Se eu aplicar a proporcionalidade dos 75% comparando com 50%, 75% comparando com 25%, junto aos 180 reais, na tela de baixo, na parte de baixo aqui, eu vou ter 120 reais alocados desses custos indiretos de fabricação ao produto X e 60 reais alocados ao produto Y. 120 mais 160, eu vou ter o total de 180 absorvidos aí pelo produto do departamento B. E no departamento C? No departamento C, eu tenho ali 435 mil a serem rateados para os dois produtos, sendo que a soma da minha mão de obra do departamento C, o departamento C ele não consome, o produto X não consome nada de mão de obra do departamento C e o produto Y ele consome R$225. Ora, eu vou aplicar então a totalidade dos meus R$435 dentro desse exemplo, é a segunda
parte aí da minha apresentação, somente no produto Y. Então, eu vou ter, para o departamento C, eu vou ter uma concentração só de custos indiretos no departamento Y. Ora, dessa forma, aqui a terceira parte do gráfico, eu tenho tabulado o departamento A, o departamento B, o departamento C. E a distribuição dos 750 mil, que eram os custos indiretos de fabricação, agora por produto e por departamento. Antes eu só tinha distribuído por produto. Quando eu crio a departamentalização, identifico os departamentos, me permite, então, uma melhor distribuição desses 750 mil. Se a gente for fazer agora uma comparação do cálculo dos custos indiretos de fabricação sem departamentalização e com departamentalização, olha que interessante o que nós estamos vendo na tela. Para o produto X, eu tenho uma diferença entre um cálculo e outro de 16%, quase 17%. O departamento sem departamentalização, ele carrega o produto X 225 mil, quando na verdade ele deveria carregar só 187.500. E assim sucessivamente. Para o produto Y, ele carrega sem a departamentalização 525 e com a departamentalização ele carrega até mais, 562. Somado vai dar os 750. Então, o produto X, o que a gente lê? O que a gente conclui interpretando a tela? A gente conclui o seguinte, porque se eu não usar a departamentalização, eu não estou sendo justo com o produto X e muito menos com o produto Y. Porque o produto Y, ele se esconde atrás do produto X. O produto X, no caso, ele deveria absorver mais custos indiretos de fabricação do que quando, na verdade, ele absorve. Isso serve para tomada de decisão e tem muito valia, porque o segredo é eu transformar ou buscar a transformação desses custos indiretos de fabricação para diretos. Isso, na verdade, na prática é quase que impossível, né? Mas existem mecanismos e exercícios que a gente pode considerar forçando uma barra, literalmente, traduzindo esses custos indiretos em custos diretos. Legal? Eu espero que você tenha, então, nesse nosso bate-papo de hoje, entendido os conceitos sobre departamentalização, a diferença entre departamentalização e centros de custo de unidades produtivas e os tipos de departamentalização que existem. Legal? Um abraço, nos vemos até a nossa próxima aula. Tudo de bom. Tchau.